Abram suas Bíblias em João, capítulo 21. Eu quero terminar a epístola de João, quero terminar o Evangelho de João, perdoe, o Evangelho de João. Pulei 2 capítulos, para a gente chegar no final aqui então, e a gente fechar com a conversa entre Jesus e o seu discípulo Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Faremos a leitura do versículo 15 ao versículo 19. Versículo 15 ao versículo 19. Já foi. Obrigado. Amém? Encontraram aí? João capítulo 21, versículo 15, diz assim. O título é Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração, ó Deus, a tua semente será lançada, mas é o teu Espírito Santo que faz a obra no nosso interior. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Alguém aqui já pescou alguma vez na vida? Principalmente os homens, né? Quem nunca? Entre nós homens. Pescar, meus irmãos, é uma atividade muito boa, muito agradável. Para mim, abrindo aqui um parênteses, é um pouco cansativa. No final do dia eu estou mais cansado do que quando eu fui. Mas é uma atividade recreativa muito boa. Uns pescam para sobreviver, outros pescam para a prática esportiva, outros, como eu, pescam para se divertirem, só para uma recreação de um sábado ali o dia inteiro, né? E às vezes, como é comum, normalmente eu faço, eu devolvo até o peixe à água. Quase me jogam na água também, né? Porque o intuito não é esse. Mas eu fico com pena do peixe e acabo jogando ele na água de volta. Tiro lá o anzol e vai para a água de novo, vai. E depois quem pesca não quer dividir o peixe comigo, mas também não quero também não. Para uns é uma atividade extremamente relaxante. Traz uma boa distração, uma boa conversa, né? Você está ali na natureza, no momento mais puro da natureza, está ali no mar. Para quem está no mar aberto, mar fechado, pouco importa, mas você está ali no mar, está olhando uma ilha aqui, outra ilha ali, né? De vez em quando você pega um peixinho e põe assim, a gaivota vem comer na sua mão, e vem mesmo, é muito legal. É uma atividade, meus irmãos, que é relaxante, é uma boa distração para uma mente que vive diariamente os turbilhões dessa vida, né? Você desplugar um pouco dos boletos, dos problemas, da bateria do carro que falha naquela manhã, não é? Você despluga um pouco de tudo que acontece. E assim, quando você lança ao mar o seu anzol ou a sua rede de pesca,
você ali, em que pese você ficar ali tranquilo, esperando, mas você cria no seu coração uma expectativa, né? Porque afinal de contas você está ali para pelo menos um peixe você pegar, né? Pelo menos um peixe você fisgar, né? Você confia que alguns peixes serão ali entrelaçados, serão capturados pela rede. Você cria uma expectativa de que tudo vai dar certo. É só lançar a rede ao mar, assim como o agricultor lança a semente na terra e sabe que daqui a um tempo, ela dará fruto, né? Ela criará raízes, crescerá, dará frutos para ele. Assim também é aquele que pesca. Mas eu não vou falar de pescaria, meus irmãos. É porque era exatamente esse o contexto, onde Jesus e Pedro se encontraram para conversar. Se você fizer uma leitura do versículo 1 até o versículo 14 de João 21, você vai ver que ali 7 discípulos estão pescando. E já seria a terceira vez que o Senhor Jesus vai aparecer àqueles homens após a sua ressurreição. E repetindo, em que pese o momento da pescaria ter sido importante, porque Jesus deu alguns palpites a respeito de onde eles deveriam lançar a rede, que eles pegariam bastante peixe, lembrando um pouquinho o momento em que Jesus conheceu pessoalmente o seu discípulo chamado Pedro e outros ali que estavam com ele na pescaria. O que mais é importante para nós é exatamente o que vem a partir do versículo 15, que é quando então surge uma conversa, depois deles se alimentarem com os peixes que eles pescaram naquela pescaria. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de 3 perguntas repetitivas que Jesus faz a Pedro. Essas perguntas podem se referir ao fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Pode ser. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, não é o fato dessas 3 perguntas serem ali uma espécie de arrependimento de Pedro por ter negado Jesus 3 vezes. O importante, o principal aqui nesse texto, e o mais provável, meus irmãos, é que Jesus estava preparando o seu discípulo Pedro para o pesado encargo que viria sobre ele por causa da futura igreja que estaria em suas mãos. Estamos aqui, meus irmãos, diante de uma conversa com uma profundidade única, que porque Jesus está aqui sondando o mais profundo do coração de Pedro. Jesus está aqui estabelecendo com Pedro perguntas profundas, e que pese serem as mesmas perguntas, mas pergunta com um grau grande de profundidade, porque Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus não quer que Pedro o responda de forma rápida, objetiva. Jesus quer que Pedro pense na sua resposta. Jesus quer ouvir de Pedro a verdade que está no seu coração. Jesus não quer aquele Pedro cheio de volúpia, aquele Pedro cheio de respostas rápidas, não é? Nós vamos ver aqui algumas respostas rápidas que Pedro deu a Jesus em textos anteriores. Jesus queria desde a primeira pergunta que Pedro refletisse no sentido de se perguntar: por que ele está me perguntando se eu o amo? Aonde ele quer chegar? O que ele quer fazer com esta pergunta e o que eu devo responder a ele? Será que realmente eu o amo? E eu me deparei, meus irmãos, com esse texto e me fiz essa pergunta: será que realmente eu amo ao Senhor Jesus Cristo com o grau de profundidade estabelecido aqui nessa sua pergunta a Pedro? Estamos, portanto, diante de uma conversa com uma profundidade única, onde Jesus sonda o coração de Pedro sobre o seu amor, pois Pedro, meus irmãos, seria futuramente, se não o principal, um dos grandes responsáveis por servir a igreja de Cristo com a sua própria vida.
E aí, meus irmãos, não há como servir a Jesus em sua igreja sem amá-lo ao ponto de entregar a sua própria vida. Não há como. Nós temos diante de nós, no versículo 15, eu vou fazer uma releitura dele, a primeira pergunta que Jesus faz a Pedro. O texto diz, depois de terem comido, lembra lá da pescaria? Eles pescaram os peixes, não estavam conseguindo pescar nada. Mais uma vez Jesus falou, ó, lança a rede naquele cantinho ali, ó. E eles lançaram e os peixes vieram. Estavam aqui se alimentando daqueles peixes que eles pescaram. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus volta a lhe dar uma ordem, então apacenta os meus cordeiros. Essa foi a primeira pergunta que Jesus fez a Pedro, mas essa foi a única pergunta que foi diferente das outras duas. Porque essa pergunta ela tem um complemento diferente na interrogação e ela tem também uma palavra diferente na exclamação. Jesus pergunta, tu me amas mais do que estes outros? O mais do que estes outros não tem. Não tem nas outras duas perguntas de Jesus a Pedro. E também Jesus determina que ele apacente os seus cordeiros. Jesus não fala ovelhas. Jesus fala sobre ovelhas nas duas perguntas seguintes, nas duas ordens seguintes. Pastoreie e apacente as minhas ovelhas. Mas agora Jesus fala cordeiro. Estranho, né? Jesus inicia, meus irmãos, trabalhando diretamente na arrogância e soberba de Pedro. Por isso que Jesus perguntou a ele, tu me amas mais do que estes outros? Porque Pedro, meus irmãos, já havia dado sinais claros de que se achava maior do que os outros e de que queria, quando surgia algo assim, algo que o surpreendia, Pedro queria demonstrar ao Senhor Jesus e a todos os outros o quanto ele era importante. E ele então, de forma apressada, fazia referências e se utilizava de palavras e expressões a respeito de Jesus que depois ele não conseguiu cumprir. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 33, Pedro vai dizer a Cristo, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ele vai dizer mais, registrado aqui em João também, e também lá no livro do Evangelho de Lucas. Ele vai dizer ao Senhor Jesus, quando Jesus, após a sua refeição da ceia, deixa entre linhas que seria necessário entregar a sua própria vida, Pedro vai dizer, não, eu dou a minha própria vida pelo Senhor. E aí Jesus então traz aquela célebre afirmação de que, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Você não vai cumprir isso. Você não vai morrer por minha causa. Você vai me negar por 3 vezes. Pedro, meus irmãos, ele era um homem que não pensava nas suas respostas. Ele era um homem, meus irmãos, que o que vinha na sua cabeça, ele falava. Ele era um homem que não pensava nas consequências das suas palavras. Ele queria demonstrar aquilo que ele não possuía no seu coração. Jesus identificou através das suas 3 negativas que Pedro não o amava como deveria amá-lo. Pedro não nutria em seu coração um amor por Jesus, mas o que Pedro nutria em seu coração era a necessidade de se colocar como aquele que era muito importante para o Senhor Jesus. Quem aqui nunca viu isso? Quem aqui não conhece um irmão, uma irmã que se considera mais importante para Jesus do que todas as outras pessoas? Mas agora, meus irmãos, diante de tudo que aconteceu,
diante das suas 3 negativas, diante do que ele viu no Calvário, diante de toda a humilhação pela qual Jesus passou, diante até mesmo do Jesus ressurreto, parece que Pedro aprendeu a lição. Parece que Pedro teve uma mudança no seu coração. Pedro estava aqui recebendo do Senhor Jesus um ensinamento de que qualquer tipo de sentimento que ele tenha no seu coração não poderá ser maior do que o seu Senhor. Qualquer tipo de sentimento soberbo, arrogante, não é maior do que o seu Senhor. Pedro deveria aceitar a manifestação da soberania de Deus através de Cristo. Sendo necessária a morte e ressurreição do Salvador, e ele nada poderia fazer quanto a isso. Jesus estava aqui alguns dias de ascender aos céus. Jesus estava aqui alguns dias de voltar para a destra do Pai, de voltar à presença do Pai. E Pedro viria isso com seus próprios olhos, como nos revela o Atos capítulo 1, na ascensão de Jesus. E Pedro teria que aceitar o fato de que o Senhor Jesus não estaria mais presente com eles. E é por isso que Jesus roga ao Pai que envie o Espírito, porque o Espírito é a sua presença no coração daqueles homens. Jesus, então, meus irmãos, ele queria sondar o coração do seu discípulo. Ele queria, com esta pergunta, restaurar o coração do seu discípulo, para que ele, Jesus, viesse a ocupar o primeiro lugar na vida de Pedro, para que ele tivesse a primazia na vida de Pedro, porque lá na frente, se Jesus não fosse o primeiro na vida de Pedro, Pedro não resistiria ao ministério pastoral. Pedro não seria um dos responsáveis por ministrar o Senhor Jesus para os judeus, para os praticantes do judaísmo, para aqueles que não creram que Jesus foi Senhor. Então ele pergunta: Pedro, tu me amas-me mais do que estes outros? A segunda coisa que nós vemos aqui no texto, meus irmãos, é que Jesus, na sua primeira arguição a Pedro, ele já coloca uma responsabilidade sobre a vida de Pedro. Só que ele coloca uma responsabilidade diferente, porque ele não fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja, apacenta o meu povo, apacenta a minha nação. Não! Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Alguém sabe o que é um cordeiro? Você sabe o que é um cordeiro? Um cordeiro é o filhote da ovelha. Um cordeiro é uma criança. É um filhotinho de até 1 ano de idade. Por que Jesus trocou então a palavra ovelha por cordeiro? Jesus já estava, meus irmãos, colocando sobre a responsabilidade de Pedro cuidar daqueles que seriam os mais fracos na fé. Cuidar daqueles que deveriam ser alcançados por uma atenção mais do que especial de Pedro. Jesus estava aqui dizendo para Pedro: olha, futuramente você vai lidar com alguns que são fracos na sua fé, e você precisa aprender a cuidar também dos filhotes. Você precisa também aprender a cuidar daqueles que acabaram de se tornar filhos da fé, aqueles que acabaram de entrar para a membresia da igreja, aqueles que ainda não conhecem muitas escrituras, aqueles que vão te trazer certas dificuldades, aqueles que talvez vão até atrapalhar um pouco o seu ministério, aqueles que você vai ter que socorrer de vez em quando, porque vai lhes faltar fé, vai lhes faltar esperança. Então Jesus está dizendo: Pedro, você vai no futuro apacentar, cuidar. Você vai cuidar de pessoas que serão mais fracas na fé do que você, e você precisa entender que eles fazem parte do meu corpo, e você precisa cuidar deles também. Ele prepara Pedro, meus irmãos, para uma igreja que será habitada por pessoas fracas na fé também, pessoas imaturas na sua espiritualidade,
necessitadas de um cuidado maior diante dos desafios da vida cristã, que estão mais suscetíveis a desvios, a quedas. Pedro, então, seria o responsável por apacentar, e apacentar significa ensinar esses crentes a andar na presença de Deus, a andar refletindo a imagem de Jesus. Pedro seria o responsável por vocacionar essas pessoas, por ensinar essas pessoas a como andar, dar os seus primeiros passos na presença de Jesus. Porque no livro de Atos, meus irmãos, a partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e traz um revestimento sobre a vida dos apóstolos, a partir de então eles começarão a pregar Cristo para os de Jerusalém e para os de fora de Jerusalém. E pregariam para gentios, pregariam para aqueles que nunca ouviram falar de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão. Então Jesus está dizendo para Pedro: tenha paciência, ensine com vigor para essas pessoas. Há aqui, meus irmãos, uma espécie de impor de mãos de Jesus sobre Pedro, dizendo para ele: você vai ser o responsável por educar na fé o meu povo. Mas existem outras duas perguntas, meus irmãos. A segunda e a terceira perguntas. Evidentemente são confirmações da primeira, mas elas também nos dizem a respeito do coração de Pedro sendo didaticamente transformado por essas perguntas do Senhor Jesus. A capacidade de cuidar de ovelhas, olha o que diz o versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristece-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. Há aqui, meus irmãos, uma espécie de regeneração no coração de Pedro. O que esse texto trata é de um coração regenerado, de um coração que saiu de um traidor, que negou a Cristo 3 vezes, de um coração soberbo, de um coração arrogante, de um coração que se achava, o pessoal diz aí, a última bolacha do pacote, né? Para um coração agora regenerado, um coração em que ele não vai mais dizer aquilo que ele não vai cumprir. Pelo contrário, tudo que Pedro agora vier a dizer, vai dizer para a glória de Jesus. Tudo que Pedro vier a falar agora, ele falará para benefício da igreja do Senhor Jesus. Ele falará para a conversão e regeneração de um povo. O que acontece, meus irmãos, logo depois de Atos 2, lá no Pentecostes? Pedro e João vão até o templo, lá curam um coxo na entrada do templo, e lá dentro então o que eles fazem? Eles pregam todo o evangelho. Para quem? Para os fracos na fé, para aqueles que não creram que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, era o Emanuel citado por Isaías 7. Era aquele citado no capítulo 9 de Isaías, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. A capacidade de cuidar das ovelhas, meus irmãos, está diretamente ligada ao amor a Cristo. Meus irmãos, Jesus estabelece como parâmetro principal para o cuidado da igreja, amá-lo incondicionalmente. Aquele que é responsável por cuidar de uma igreja, se ele não ama Jesus incondicionalmente, ele não está capacitado, preparado para cuidar de ovelhas ou de cordeiros. Pedro precisava entender, meus irmãos, o teor destes questionamentos, porque Jesus estava ali incumbindo o seu discípulo de um peso
que só seria suplantado pelo seu amor a Cristo. Pedro amou tanto a Cristo, que na sua morte o que ele falou? Isso todos sabem, né? Não, vocês não vão me crucificar como meu Senhor morreu. Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi. Que a maior forma de amor do que esta? Que a maior demonstração de amor que esse? Pedro, meus irmãos, estava ali sendo cuidado em seu coração pelo Senhor Jesus. E as repetições não foram para dar a Jesus a certeza do amor de Pedro. Jesus não estava buscando a certeza de que Pedro o amava. Não era isso. O que Jesus queria, na verdade, era situar o coração de Pedro naquilo que seria mais importante: amar o meu Senhor com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças. Então as repetições não foram para dar a certeza a Jesus sobre o amor de Pedro, mas foram sim para situar o coração do discípulo no centro do que deveria ser o seu maior amor. E percebam, meus irmãos, que agora Jesus determina o seu cuidado não somente para cordeiros, mas Jesus agora determina o seu cuidado para as ovelhas. Jesus agora está dizendo: Pedro, você cuidará de toda uma igreja. Toda a igreja precisará ser guiada pelo seu pastoreio, porque pastorear é guiar, apacentar é ensinar, pastorear é guiar. Pedro seria o responsável por ensinar e guiar, por guiar e ensinar. As mesmas palavras que o apóstolo Paulo entregou a Timóteo no início do seu ministério, é essa que Jesus está entregando a Pedro. A terceira pergunta, meus irmãos, chama atenção. Chama atenção por um fator. Pedro se entristece. Cai o semblante de Pedro, porque Pedro ainda não estava entendendo o sentido da repetição, o sentido de Jesus estar insistindo naquela mesma pergunta. Mas porque Jesus não queria de Pedro respostas automáticas. Respostas oriundas de um coração que estava pronto para dizer que faria algo, mas não faria. Não seria capacitado para fazer. Pedro se entristece, mas Jesus queria o coração de Pedro. E percebe que pela primeira vez, Pedro responde a Jesus de forma diferente. Ele responde: tu sabes que eu te amo, mas em primeiro lugar ele coloca: Senhor, tu sabes todas as coisas. E o tu sabes todas as coisas é diferente. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, ele está falando só de um sentimento. Tu sabes de todas as coisas, está falando de uma completa transformação no coração de Pedro. Então Pedro diz para ele: Senhor, tu sabes de toda a minha vida. Tu sabes até mesmo o que vai acontecer com a minha vida no futuro. Tu sabes até mesmo o que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tu és Senhor, tu criaste todas as coisas, tu sabes de tudo. E tu sabes também que eu te amo. Aqui Jesus viu, meus irmãos, que houve uma mudança de rumo no coração de Pedro. Aqui Jesus viu que o seu coração foi quebrantado. Aquela soberba, aquela arrogância foram mortas em seu coração, porque Pedro disse a Cristo: tu e só tu sabes de todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo a Cristo: eu não sei de nada. Eu me submeto ao teu amor, e me submeto a amá-lo, e me submeto a dizer-te que eu não sei de nada. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Ele queria, portanto, o coração de Pedro, meus irmãos. Ele queria que Pedro confiasse na sua soberania, pois Pedro seria guiado pelo Espírito Santo a fazer coisas e ir para lugares que não iria querer. Olha o que ele diz no versículo 18. Jesus continua:
Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Depois de Atos 2, Pedro foi levado por Jesus aonde ele não queria ir, mas ele foi levado. Jesus mostrou em visões para Pedro até sonhos que Pedro jamais poderia supor que tivesse. Jesus trabalhou na vida de Pedro de tal forma que Pedro, meus irmãos, fez tudo aquilo que Jesus quis que ele fizesse. Jesus estava transformando Pedro em sua própria ovelha. E estava dizendo para ele: Pedro, o teu tempo de cordeiro, o teu tempo de fraco na fé, o teu tempo de arrogância, de soberba, acabou. Porque a partir de então, virá um tempo em que você será pastor de muitas ovelhas, mas você será pastoreado, você será guiado diretamente pelo Espírito Santo, de tal forma que você não teria mais o controle da sua própria vida. Meu irmão e minha irmã, entendam que essas perguntas, em que pese terem sido feitas a Pedro, podendo ser pelo fato dele ter negado Jesus ou não, mas o principal aqui é que foram perguntas para transformar um coração, para moldar um coração, para ensinar um coração e para dizer: o seu coração é meu e eu vou guiá-lo como eu quiser. Essas 3 perguntas servem para todos nós, são perguntas que servem para a igreja, são perguntas que servem para nós no nosso dia a dia. Meu irmão e minha irmã, nós guiamos os nossos próprios passos ou é o Senhor que guia os nossos passos? Nós fazemos o que queremos ou é o Senhor que faz o que quer através de nós e em nós? Onde está o nosso coração? O que pensa o nosso coração? Nós amamos a Cristo de tal forma que podemos dizer para Ele: tu sabes de todas as coisas, o que o Senhor fizer comigo está feito, eu vou seguir. O que o Senhor quiser realizar sobre a minha vida, o Senhor vai realizar. Eu estou aqui, não estou pronto, o teu Espírito vai me preparar, porque eu sou ovelha do teu pastoreio. Tu vai me ensinar, tu vai me guiar, tu vai me apacentar e tu vai também me proteger em cada uma das caminhadas que o Senhor me colocar. Nós estamos prontos, meus irmãos, para responder essas perguntas de Jesus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essa poderia até ser uma pregação muito boa para pastores, né? Para um congresso de pastores, por exemplo, para uma reunião de pastores. Mas essas perguntas, meus irmãos, não são exclusivas para aqueles que cuidam de ovelhas. Não são. Elas também são feitas à igreja. Pois não há como pertencer à membresia de Cristo sem amar o cabeça, sem amar o seu Senhor. Porque amar a Cristo, amar a Jesus, meus irmãos, é a evidência da regeneração na vida do crente. Amar ao Senhor Jesus em primeiro lugar. E, voltando ao texto que eu tenho abordado com os irmãos na nossa pastoral da família, é amar a Cristo mais do que a sua mulher, mais do que o seu marido, mais do que o seu filho, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, é a evidência da regeneração. Esse é o mais importante degrau na escada para o céu. Quem não ama a Cristo não seguirá essa escada. Quem não ama a Cristo não é um salvo. Só é salvo aquele que evidencia o seu amor a Cristo. Então essa é uma pergunta, meus irmãos, que não é só dirigida ao apóstolo Pedro, foi neste momento, mas é uma pergunta que nós também devemos nos fazer. Amamos a Jesus? Concluindo, o amor ao Senhor Jesus é o centro do Evangelho. Pois Deus é amor, o seu Evangelho é amor, é graça, é misericórdia, é bondade, mas principalmente o seu Evangelho é amor. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor
é a doutrina mais importante na fé. Porque o amor é a árvore de onde brotam frutos de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de paciência. O dom maior é o dom do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, ainda que eu pregue lá na Somália e venha a se converter, se não tiver amor, se não tiver amor. O amor ao Senhor é o centro do Evangelho, meus irmãos. O amor ao Senhor Jesus é a confirmação de um coração regenerado. Por isso que quando te perguntarem, você ama o Senhor Jesus? Pense bem no que você vai responder. Peço até para te perguntar mais outras 2 vezes. Pense bem. Porque nosso coração é sondado pelo Espírito Santo a todo momento. O amor ao Senhor Jesus é a confirmação da regeneração. É a confirmação de um coração transformado. É a confirmação de um coração vivificado pelo Espírito Santo. É a confirmação de um coração que confia plenamente na soberania do seu Senhor. A igreja, meus irmãos, ela é habitada por cordeiros e ovelhas, por crentes imaturos e maduros, cujo tratamento é diferente, correspondendo ao grau de maturidade. Toda membresia precisa entender: o tratamento desigual não significa amar mais um e menos o outro, mas sim cuidar e tratar sob perspectivas diferentes. Há coisas que eu posso vir a dizer e alguns irmãos entenderem de uma forma e outros entenderem de outra, dado o grau de maturidade que cada um tem no corpo de Cristo. Precisamos entender que entre nós existem aqueles que são fracos na fé, que vão, meus irmãos, invariavelmente vão ser enfraquecidos em seus corações. Estarão em determinados momentos de suas vidas com a sua fé sendo posta à prova. E isso não é para nós motivo de juízo, de julgamento, pelo contrário, é motivo para nós de cuidado maior. Reverberando sobre esta vida a graça e o amor de Cristo. Piedade, compaixão, sendo apacentadores desses cordeiros que precisam tanto de uma palavra de ensino, precisam tanto serem fortalecidos na sua fé, precisam tanto serem abastecidos na sua esperança. Porque no final de tudo, meus irmãos, no final de tudo, o que importa de verdade é responder à pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Estamos preparados a colocarmos as nossas vidas em risco por Jesus? Muitos colocam suas vidas em risco por um filho, pelo marido, pela esposa, por um pai, por uma mãe. Mas na hora que chegar a necessidade de nos colocarmos em risco pela causa de Cristo, essa pergunta, ela será como um sinete nos nossos ouvidos: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Vai se colocar em risco por minha causa? Que essa pergunta fique batendo aqui na nossa cachola, nos incomodando, para sabermos qual é de fato o que nós sentimos pelo Senhor Jesus em nossos corações, o que nós sentimos de verdade por aquele que nos salvou, por aquele que nos vocacionou para sermos membros
da sua comunidade de fé, da sua santa igreja. Repito, meus irmãos, as perguntas que Jesus fez foram para Pedro, mas essas perguntas são importantes para cada um de nós. Talvez Ele não mande você apacentar ou pastorear cordeiros e ovelhas, mas certamente Ele quer saber: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, essa pergunta que fica para nós nesta manhã: amamos o Senhor de fato? Há no nosso coração um amor profundo por Tua palavra, pelo Teu Espírito, por Tua obra de vida, morte e ressurreição? O nosso coração está verdadeiramente abastecido por este amor, amor do qual nós não abriremos mão, amor do qual às vezes nos colocaremos até mesmo em risco de vida, por proclamarmos esse amor. Senhor, nos ensine a Te amarmos mais cada dia. Nos ensine, Senhor, a Tu teres a primazia em nosso coração. Nos ensine, ó Deus, a Tu ser o primeiro em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.